No vídeo de hoje, o canal Listas da Fama traz a lista de famosos e personalidades que morreram na semana, entre dia 1º ao dia 7 de novembro. Para quem gosta deste tipo de conteúdo, sugiro que se inscreva no canal, pois aqui sai de 2 a 3 vídeos toda semana. Considere deixar seu like e ajudar o canal a crescer. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Malcolm Dome foi um escritor inglês e jornalista sobre heavy metal desde 1979. Além de escrever livros, ele tem sido jornalista para o Record Mirror, Classic Rock, entre outros. Ele também é radialista na estação de rádio Total Rock. Faleceu no dia 1º de novembro de 2021 aos 66 anos. Até o momento, a causa da morte ainda não foi divulgada. Nelson Freire. O pianista Nelson Freire morreu em decorrência de uma queda na própria casa, no Joá, na zona oeste do Rio. A amiga e assessora Glória Guerra contou que Nelson teve uma concussão cerebral e morreu na hora, mas não detalhou como ele caiu. O músico, um dos mais talentosos do século XX, morreu aos 77 anos, na madrugada da segunda-feira, dia 1º. Pat Martino. O guitarrista de jazz americano Pat Martino morreu no dia 1º de novembro, aos 77 anos de idade. Considerado um dos grandes do estilo, o músico precisou reaprender a tocar guitarra quando tinha 35 anos, depois que um aneurisma o deixou em um quadro de amnésia e o fez esquecer toda a sua técnica. A causa da morte foi uma doença respiratória crônica. Sabah Fakhri. O ícone da canção tradicional deu concertos musicais em vários países do mundo e atuou nos palcos de maior prestígio, e é confirmado por músicos e críticos, uma das figuras mais destacadas da música oriental. Fakhri faleceu na última terça-feira, dia 2, aos 88 anos. A causa da morte não foi informada. Jaider Isbell. O artista plástico indígena Jaider Isbell morreu nesta terça-feira, dia 2, aos 41 anos. Natural de Roraima, ele era um dos expositores da 34ª Bienal de São Paulo, que acontece desde setembro na capital paulista. A causa da morte ainda não foi informada. Georgie Dan foi um cantor francês radicado na Espanha. Durante os anos 60, 70 e 80, suas canções eram tocadas nas estações de rádio e por bandas ao vivo em festas em todo o país. Ele morreu na quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. A causa da morte ainda não foi informada. Marília Mendonça. Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde da sexta-feira, dia 5, após a queda de um avião de pequeno porte, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, onde a cantora faria shows e deixou o Brasil inteiro de luto. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995. A artista surgiu como ícone do feminejo em 2016, com sucessos como Infiel, Folgado e Saudade do Meu Ex. Antes, ela já era compositora de sucessos do sertanejo. As letras empoderadas e de sofrência marcaram a carreira da cantora. Ricardo Feltri. Morreu na madrugada de quinta para sexta, em São Paulo, o professor, editor e autor Ricardo Feltri. O fundador da editora Moderna tinha 93 anos, e a causa da morte não foi divulgada. Shawn Rhoden foi um fisiculturista profissional jamaicano naturalizado estadunidense. Tem como maior conquista da carreira o Mister Olímpia 2018, superando o americano Phil Heath. Faleceu na manhã do dia 6 de novembro de 2021, aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco. Luiz Antônio dos Santos foi um maratonista brasileiro.
Suas maiores conquistas foram a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo de 1993 e as vitórias na Maratona de Chicago de 1993 e 1994 e na Maratona de Fukuoka de 1995. Santos morreu em 6 de novembro de 2021 em Taubaté, aos 57 anos de idade, devido a uma parada cardíaca. Maureen Cleave foi uma jornalista britânica, conduzindo entrevistas com muitos músicos proeminentes da época, incluindo Bob Dylan e John Lennon. Por mais de 40 anos, ela continuou como uma distinta entrevistadora de pessoas em todas as esferas da vida. Em sua entrevista com Lennon em 4 de março de 1966, ela o citou dizendo que os Beatles eram mais populares do que Jesus, o que gerou muita polêmica. Cleave morreu após uma curta doença em 6 de novembro de 2021, aos 87 anos. Barcímio Sicupira Júnior foi um futebolista e comentarista esportivo brasileiro. Sicupira, como era conhecido, morreu no dia 7 de novembro de 2021, em Curitiba, dias após uma cirurgia de pulmão. Estas foram as notas de falecimento da semana entre os dias 1 e 7 de novembro de 2021. Se você gosta desse conteúdo, deixe o joinha para ajudar o canal. Obrigado por assistir e até o próximo.